Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor lá em João 3. Nós vamos ler o verso 27. Uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias. E você sabe, uma das ideias, né, que muitas vezes as pessoas associam com jejum é tempo de pedir coisas. Aliás, tempo de receber coisas do Senhor. Sabe? E não é errado, mas você precisa ter isso bem claro para que você não venha confundir as coisas, porque o jejum é sim tempo de busca, e a Bíblia fala que todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o... meus irmãos estão aí? Amém? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, obviamente, irmãos, que se você estiver buscando ao Senhor, seja através de um jejum, seja vindo nos cultos aqui, seja vindo na quarta-feira orar a Deus, seja você indo na célula, se você está buscando a Deus, o prazer do Senhor é poder te abençoar. Amém? Ninguém vai visitar a uma pessoa rica e sai de mãos vazias da sua casa, mas ele sai cheio de presentes. Aliás, ricos e pobres também, né? Dizem que quando você visita um pobre, você sempre sai com uma muda de planta e às vezes um filhote de gato, né? Ou de um cachorro. Mas deixa eu dizer, Deus também, todas as vezes que você procura Ele, Ele quer te abençoar, porque Ele é o Pai abençoador. Amém, irmãos? Mas nós não podemos confundir, achar que nós somos abençoados justamente porque nós estamos fazendo algo. Aí você tem um problema, você acaba retendo a bênção do céu todas as vezes que você acha que você está merecendo alguma coisa. Então, o merecimento, ele é o oposto da graça, porque o significado da graça é o quê? Favor imerecido. Os irmãos estão de parabéns, aleluia. Ou seja, é favor para quem não merece. Então, é como se fosse um requisito. Para você receber, você não pode merecer. Mas como assim? Não, se você merece, já não é de graça, né? É uma troca, né? Mais ou menos assim. Pensa, isso é um exemplo, inclusive, que está lá em Romanos 4, quando fala de dois trabalhadores, né? Pensa em dois homens, né? Um ele trabalhou o dia inteiro e outro não foi trabalhar. Aí no fim do dia, esse que trabalhou e vai receber alguma coisa do patrão, ele está recebendo graça? Não, ele está recebendo um pagamento. Foi pelo que ele fez que ele está recebendo. Agora, se um outro trabalhador que não trabalhou vai lá e recebe, isso sim, é de graça. Amém, irmãos? Então, a graça ela é incompatível com o merecimento. Então, veja, sempre que você for buscar receber alguma coisa de Deus, você tem que tomar muito cuidado para que você não caia no merecimento. E aí quando você entende que tudo é de graça, existem algumas coisas que nós precisamos talvez realinhar os nossos pensamentos, né? Porque a nossa tendência de achar quando alguém tem alguma coisa é o quê? Não, aquela pessoa merece mais que eu. Não, o pastor ele estuda mais a Bíblia, o pastor está mais perto de Deus, por isso ele é mais abençoado. Ou aquele líder, porque ele está naquela posição, foi porque ele mereceu. Não, a Bíblia não diz isso. Você pega o apóstolo Paulo, que foi um dos homens de Deus mais destacados que nós encontramos no Novo Testamento. Ele fala que ele era o maior dos pecadores. Então ele não estava naquela posição porque ele mereceu. Aliás, ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem que tinha lá os seus problemas. Aliás, isso é impressionante como em momento nenhum Deus ele esconde os pecados dos homens de Deus na Bíblia, porque esses homens de Deus não são homens de Deus porque eles eram perfeitos, não, eles eram homens de Deus porque eles acreditaram na promessa. A Bíblia fala que quando você crê na promessa, Deus pega isso e transforma em justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Amém? Deus não lida com bonzinhos e pessoas más. Deus lida com justos e ímpios.
Para Deus não importa se você é bom ou mal. Você sabe, tem uma parábola, Jesus conta, chama as bodas, né? A parábola das bodas, em que um filho de um homem muito rico, né? Ele vai se casar e ele manda chamar os convidados. E aí fala que esses convidados, cada um deu uma desculpa. E aí esse homem, ele manda os funcionários sair, olha, chama todo mundo que tiver. Aliás, Jesus depois explica isso, né? Fala que esses primeiros convidados eram o próprio povo hebreu, né? Eram os judeus, né? E aí depois o evangelho é anunciado para os gentios. Mas tem uma coisa naquela parábola que fala o quê? Chama todos, os bons e os maus. Uau, eu vou ter que pregar isso aqui porque já está queimando. Mas como assim, bons e maus? Porque você sabe, tinha uma questão, quando um rei dava uma festa, ele mesmo dava as vestes, ele mandava o convite e mandava a roupa que os convidados iriam usar. Ou seja, a Bíblia fala que nós nos revestimos de Cristo. Hoje nós somos revestidos de Cristo, nós vamos chegar diante de Deus com o linho puríssimo, o linho branco puríssimo, porque isso é Cristo, aquele que nos convidou para essa festa, Ele mesmo nos justificou para podermos estar diante dEle, amém? Deus é um rei muito rico, então Ele nos chama e Ele fala assim, não tem problema, eu sei que você não tem dinheiro para comprar essas roupas, que você não dá conta, mas eu mesmo vou prover as roupas para você. Por isso a Bíblia fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica, é Deus quem te justifica. Ora, você que está com medo de estar diante de Deus, não, Deus é Ele quem vai te justificar, amém, irmãos? Então como que Deus te justifica? Através do sangue de Cristo. Não sei nem porque eu entrei nesse assunto, mas veja, sim, Deus não lida com pessoas boas e pessoas más, não é bons e maus, você sabe, porque aos olhos puros e justos de Deus, todos os homens são maus, né? O que aquele jovem rico quando chega para Jesus fala, bom mestre, Jesus falou que bom só tem um, é Deus. Nem Jesus ousou a permitir ser chamado de bom. Então a questão de Deus conosco não é bom ou mal, porque se fosse por esse lado aí, todos nós estávamos condenados ao inferno. Aliás, se você falar de merecimento, sei com quem eu estava conversando esses dias, olha, a gente só merecia uma coisa, era ir para o inferno, mais nada, né? Esse é a nossa recompensa, porque o salário do pecado é a morte, amém? Eu sei que os irmãos acham, não, o salário do pecado é um castigo, né? Não, se eu ver pornografia vai cair meu olho. Não vai cair seu olho, você vai morrer, você vai para o inferno, é a única coisa, não existe outra variável. Pecou, vai para o inferno, mas irmão, se eu roubar vai cair meus dedos, vai cair minha mão. Não vai acontecer isso, o salário do pecado é a morte, e ponto final, irmãos, né? A gente fica querendo valorar as coisas, não, mas esse pecado aqui, a fofoca da irmã, vai cair a língua dela. Não vai cair a língua, vai para o inferno. Só existe um salário para o pecado, que é a morte. Então veja, como é que Deus lida com isso? Ele não lida com bons e maus, maus todos nós somos, infelizmente a natureza adâmica pecaminosa, ela faz parte de nós. Pastor, mas isso é muito injusto, né? Porque eu nem tive como escolher, de fato. É verdade, você não escolheu, você nasceu com a natureza pecaminosa. A Bíblia fala que porque Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Mas a Bíblia fala também que pelo ato de justiça de Jesus Cristo, todos nós agora fomos salvos. Amém? Não foi você que pecou, você não estava lá no Éden, mas deixa eu dizer, você também não estava lá na cruz. Então da mesma forma que por causa do pecado de Adão, todo homem se tornou pecador, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna justo. Então aí é diferente, porque a justiça é o que nos permite acessar a Deus. Hoje nós somos justos diante do Senhor. Eu sei que às vezes eu falo isso, você pensa, não, como o americano fala, não tem pessoal o pessoal do interior que fala, não, eu não sou justo não, pastor, porque eu não vejo. Deixa eu te falar uma coisa, alguém viu Jesus cometendo um único pecado sequer, irmãos? A Bíblia registra que Jesus tinha pecado, mas Deus o
reputou, a Bíblia fala lá em Isaías, nós o reputamos por aflito, né? A ira de Deus estava sobre ele, ou seja, Deus considerou ele como um pecador, apesar de não ter cometido um único pecado. Deus o castigou como um pecador. Agora deixa eu dizer, nós não precisamos cometer nenhum ato de justiça para que Deus nos considere como justo. A lógica é a mesma, amém, irmãos? Às vezes é fácil para os irmãos entender que Jesus morreu como um pecador, mas é difícil entender que você vai morrer como um justo. Mas a mesma, inclusive, lá em Coríntios, quando fala isso, é no mesmo verso, fala que Jesus ele morre como um pecador para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não precisa ver a sua justiça, você precisa apenas crer, amém? Por isso a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Amém? É assim que nós devemos viver. Olha, eu não vejo, eu não tenho atitudes, eu não consigo entender, mas eu creio que por causa do sangue de Cristo eu fui feito justo. Então não precisa enxergar a justiça em você, apesar que isso vai se manifestar cedo ou tarde, porque nós somos chamados para isso. Mas não é isso que define. Eu quero dizer que diante de Deus você já é justo. Aliás, diante de Deus você já é salvo. Você sabia disso? A Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Quando você morrer, você automaticamente já está lá. Você ainda não vai para o céu, você já está no céu. Por quê? Você já foi feito justo por causa do sangue de Cristo Jesus. No dia em que você aceitou o sacrifício de Cristo e entendeu, Deus tirou você do inferno e já colocou você no céu. Não é algo que vai acontecer, já aconteceu, acredite em mim. Amém, irmãos? Por isso, quando Deus fala as coisas, quando Deus se refere a nós, Ele sempre refere como os santos. Ou seja, nós já somos a família de Deus, já somos a casa de Deus, nós já fomos santificados. Aleluia! Então Deus lida a gente como justos, né? Então nunca chega diante de Deus baseado se você é bom ou ruim. Você sabe, isso são condições que variam muito, porque é possível que um dia você seja alguém agindo de forma boa, e é possível que você haja no outro dia de forma ruim. E se a sua relação com Deus é baseada nisso, meu Deus do céu, vai ser muito ruim, porque vai parecer que tem dias que você é aceito, parecer que tem dias que você foi rejeitado, vai parecer que tem dia Deus está feliz com você, outros não está, mas isso não existe. Não existe variação de humor diante de Deus, porque é baseado numa condição da justiça que já aconteceu, irmãos. Então sempre que você chegar diante de Deus, jamais apresente qualquer qualidade pessoal sua, mas sim apresente o sangue de Cristo que lhe tornou um justo. Chegue diante de Deus como um justo. A Bíblia fala, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então você se torna justo não pelo que você faz. A Bíblia é clara lá em Gálatas, porque pela obediência da lei ninguém vai ser declarado justo. A única forma de você ser justo é aceitando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então você se achega diante de Deus como justo. Aliás, você sabe, aquelas obras que nós praticamos, a Bíblia fala em Isaías que elas são como um trapo de imundície diante de Deus. Por mais que a gente ache que nós estamos fazendo grandes coisas e abafando e fazendo tudo certo, aos olhos de Deus, irmãos, nós somos ainda muito falhos. Você sabe, até o homem que está fazendo tudo certo, você não sabe dentro dele se há orgulho, quais as motivações. E deixa eu ser muito sincero, irmãos, é impossível você fazer qualquer coisa de forma 100% pura. Sempre existe algo envolvido, né? Às vezes eu venho pregar aqui uma mensagem e não sai como eu queria, eu fico chateado. Mas por que eu estou chateado? Porque há uma expectativa humana naquilo que eu estou fazendo. Então isso já contaminou aquilo que eu estou fazendo, já é algo impuro, irmãos. É somente por causa de Deus, sabe? Nunca pense que nós fazemos algo que possa ter valor diante dele. Nós somos justificados simplesmente por causa do sangue. Amém, irmãos? Então Deus, Ele também nos abençoa por causa do sangue, por causa da nossa condição de justos. E a nossa condição de justos, ela não varia.
Então tem gente que acha que durante o jejum eu vou me tornar mais justo. Não, não tem como você se tornar mais justo. Ou você é justo, ou você não é justo. Agora, bom é possível. Tem dia que eu estou praticando mais coisas boas e mais coisas ruins. Mas a questão da justiça, ela não tem variação diante de Deus. Então, no dia que você está jejuando, você é um justo. No dia que você está pecando, você é um justo. Amém? Difícil esse amém, né, irmãos? Mas acredite em mim, no dia que você está pecando, você também é justo. Pergunto, o ímpio pode fazer boas obras? Sim. O ímpio não faz sopão, não ajuda os pobres. O ímpio não faz tudo isso. Isso faz dele um justo? Não. Então eu pergunto, o justo pode também fazer coisa errada? Faz, né, gente? Faz muito, né? Mas isso muda a condição dele da justiça? Não, porque a justiça é Cristo. Difícil de entender, mas demora tempo, mas uma hora a ficha cai, amém, irmãos? Você sabe, a Arca da Aliança é uma grande representação de Cristo, é uma representação de Deus no Velho Testamento. E essa Arca da Aliança, ela continha coisas que não eram coisas boas dentro dela. A Arca da Aliança, ela tinha 3 elementos dentro dela. Tinha o maná, que foi guardado dentro dela, tinha a vara de Arão e tinha as tábuas da lei. Mas você sabe, essas 3 coisas eram memoriais de rebeldia do homem. Porque quando Deus mandou colocar lá, foram nos momentos onde o homem estava transgredindo, estava ofendendo a Deus. Então, por exemplo, o maná, chegou um tempo em que o povo murmurou contra o maná e chamou o maná de pão vil. Falou, esse pão vil que o Senhor está nos dando. Então, ali fala de uma rebeldia contra a provisão do Senhor. A vara de Arão fala da rebeldia contra a autoridade de Deus. Porque Arão ele foi escolhido, mas houve um momento lá em que houve uma rebeldia, né, de Datã, Coré, Abirão, e onde eles falaram, não, mas todos somos sacerdotes, somos todos iguais diante de Deus, né? E aí Deus manda pegar uma vara, né? Uma vara seca e falar, essa vara que florescer, esse é o meu escolhido. Então ali fala do momento onde o povo se rebelou contra a autoridade. Lembre-se, maná, rebelião contra provisão. A vara, rebelião contra a autoridade. E as tábuas da lei, a rebelião contra a lei do Senhor. E Deus manda colocar isso guardado dentro da Arca da Aliança. E aí você sabe, a Arca da Aliança, ela tinha 4 querubins, né? E sobre a arca, ele fechou a arca, e sobre essa Arca da Aliança, o que era feito? Era aspergido o sangue do Cordeiro. Então, se Deus olhasse de cima para a arca, ele jamais ia enxergar a rebelião do homem, mas ele ia enxergar o sangue encobrindo todo o pecado. Você sabe, hoje nós somos revestidos pelo sangue de Cristo. Sabe, Deus quando olha para nós, eu sei que você ainda se preocupa com isso, você chega em casa, você acha que Deus olha para o seu pecado, mas existe uma cláusula que Deus fez na nova aliança. Sabe quando Jesus pega o cálice e fala, este é o meu sangue de uma nova aliança? Você sabe que aliança que é essa? Deus ele fala, olha, a minha lei eu vou inscrever nos seus corações, nas suas mentes as imprimireis, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É como se você tivesse uma pessoa que você ama muito, mas ela aprontou tanto com você, mas você ainda ama essa pessoa. E aí você fala, a única forma da gente conviver é se eu apagar tudo que você fez contra mim. É a única forma de eu conseguir conversar com você, da gente poder ter um relacionamento. Deus escolheu jamais se lembrar dos nossos pecados. Foram lançados no mar do esquecimento. Por que você vai lembrar Deus daquilo que Ele decidiu esquecer? Mas isso, pastor, é até o dia que eu aceitei a Jesus. Não, a Bíblia nunca condicionou. Você sabe, tem muitos crentes que acham que Jesus perdoou os pecados até o dia que eu me converti. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Não tem. Aliás, quando Jesus morreu, você não tinha cometido nenhum pecado.
Jesus morreu, irmãos, há quase 2000 anos atrás, mas ele já havia morrido por todos os seus pecados. Sabe, o pecado foi uma coisa resolvida. Eu quero dizer que o sangue de Cristo, ele é tão poderoso que ele já lavou de todos os seus pecados. Não é assim, não, é só um pouquinho para você, tá? É só até metade, daqui para frente. Não, ele é o Filho de Deus, irmãos. Ele veio morrer para te salvar. Porque Deus sabia que se não fosse dessa forma, não haveria outro jeito de você ser salvo. Porque sabe, mesmo depois de crente, nós ainda, vez ou outra, incorremos no pecado. É claro que não são pecados grotescos, né, como os ímpios pecam, mas é inevitável, irmãos, porque até em pensamento nós pecamos. E eu não estou dizendo que nós devemos viver uma vida de pecado, mas eu quero dizer que a cura, a salvação para isso é o quê? Você poder se aproximar de Deus. E a única forma é alguém pagando a sua dívida, pagando o seu pecado, para você poder se achegar diante de Deus. E é Deus quem vai te transformar, porque Jesus, ele é o Salvador, irmãos. Ele veio te salvar, ele veio mudar a sua natureza. Ele não veio te ensinar a cumprir a lei, irmãos. Para isso Israel tinha excelentes mestres. Não, Jesus não veio ensinar ninguém a cumprir a lei. Jesus veio fazer aquilo que eu e você não dávamos conta, para que nós pudéssemos se achegar diante de Deus. Amém? E aí lá em João 3,27, João ele fala o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tem uma outra versão: ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Então a primeira coisa, irmãos, é que tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo foi a graça de Deus quem nos permitiu. Se você parar para pensar, as grandes coisas que aconteceram na sua vida, a maior parte delas não foram nem planejadas por você, mas foi o próprio Senhor quem se encarregou de te dar. Mas uma outra consequência disso, irmãos, é que nós temos que colocar as nossas expectativas em quem, irmãos? Nos céus. Sabe quantas vezes a gente fica esperando de outras pessoas aquilo que a gente quer receber? Quantas vezes você pensa, mas se aquela pessoa me desse aquele trabalho, ou se fulano fizesse isso para mim, ou se acontecesse isso, aquilo. Deixa eu dizer, a nossa expectativa, a nossa vida, ela é regida pelos céus, irmãos. Você não está mais na mão do mundo, você não está mais na mão do presidente, você não está mais na mão do seu patrão. Não, a sua vida é definida pelos céus. Mas se o meu patrão endureceu o coração e não quiser, não tem problema, o Deus vai te dar outro, porque é Ele quem define. Sabe, isso é algo que nós precisamos entender, irmãos. A gente às vezes se apega com as fontes, Então Deus, ele começa a usar alguém aqui para te abençoar. E aí você se apega demais, você fica com medo mas veja, é Deus quem está te abençoando. A partir do momento que esse aqui não servir mais, Deus vai te dar outro, porque é Deus quem está te abençoando. Não somos nós quem escolhemos o canal, mas aquele que abençoa. E aí de diversas formas. Eu me lembro uma vez que eu conversei com um irmão que estava passando uma situação muito difícil financeiramente, estava sem trabalho. Eu falei, irmão, você está passando necessidade? Não, não estou passando necessidade. Como assim? Você não está trabalhando? Não, mas tem parente meu que está ajudando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu falei, então Deus está te suprindo. Não, mas eu queria do meu... Irmãos, eu falei, irmão, não queira estabelecer como, mas Deus está trazendo provisão para você. Às vezes não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente idealiza, não é da forma como nós queremos, mas Deus nunca falha conosco, irmãos. Amém? Então a nossa provisão, ela vem dos céus. Sabe, tudo que nós formos procurar, nós precisamos pedir para os céus. Você quer ser alguém próspero, você quer ser rico? Deixa eu dizer, não é trabalhando mais, é pedindo. Jesus, ele fala, vocês não recebem porque vocês não pedem. Ou Jesus fala, até agora nada pedis. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E aí às vezes, como eu falei no início aqui, você vê alguém com uma posição ou com alguma coisa, ou que tem algo relevante, você fala, nossa, essa pessoa deve ser boa demais, deve ter muita virtude. Não, às vezes ela só pediu. Você já experimentou pedir? Uma vez
pastora Luísa está falando a respeito de dízimo, né? Irmão, se você está trazendo o dízimo para receber alguma coisa, você não precisa trazer, só pede para Deus. Deus vai te dar, você não precisa trazer nada. Ele é muito rico para necessitar de qualquer coisa sua. Ele quer te dar, Ele quer te abençoar. Então você não precisa barganhar, você precisa pedir. Irmãos, nós precisamos aprender a pedir. Por que o crente não sabe pedir? Porque nós somos condicionados ao merecimento, irmãos. Nossa mentalidade ainda é de merecimento. Você não tem fé para pedir, porque a vida inteira, e eu não te condeno por isso, porque a vida inteira você acreditou que você precisava merecer para pedir, e aí você não tem fé para pedir. Eu me lembro, estou lembrando aqui de quando eu era jovem, uns 20 e poucos anos. Eu acreditava que Deus podia me dar as coisas, mas eu não queria receber nada de Deus. Porque eu falava assim, o dia que eu pisar na bola, que eu faltar ao culto, que eu deixar de fazer uma coisa, Deus vai tomar tudo de volta. Olha que coisa. Como se Deus fosse uma criança de 5 anos, que ia me dar e depois ia pegar de volta. E eu não tinha coragem de pedir. Eu sabia que Deus podia me dar. Eu falava, não, deixa, fica você aí, Deus, eu fico aqui e eu vou conquistar, porque se você me der, você vai tomar de volta. Irmãos, para com isso. Sabe, nós podemos pedir, sabe, e aí eu sei que muitos irmãos acham, agora eu estou na graça, eu não preciso orar. Agora que você tinha que orar, porque os céus estão abertos, Deus está querendo te abençoar, agora é só pedir, né? Mas o pensamento às vezes é o contrário. Não, pode ir, porque o sinal está verde, irmãos. Deus está querendo, a Bíblia fala que Ele não está com as mãos retidas para nos abençoar, que todas as coisas já são nossas em Cristo Jesus. Agora nós podemos pedir. Então, deixa eu dizer, quem provê as coisas é o céu. Tira a sua expectativa das coisas, né? Ou na nossa mentalidade, não, eu preciso trabalhar mais para ter tal coisa, eu preciso fazer isso. Não, só uma coisa importa: busque a Deus. Por isso a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para de ficar correndo atrás das coisas, irmãos. Para de ficar se desgastando. Você sabe, o mundo enriquece também, tem muito ímpio rico, né? Mas existe lá em Provérbios um versículo que eu amo, que diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dores. Essa é a diferença. Porque o ímpio ele enriquece, mas ele enriquece às custas da sua saúde, ele enriquece às custas do seu casamento, do seu relacionamento com os filhos, ele enriquece pisando em cima dos outros, trapaceando, fazendo coisas erradas. Enriquece, irmãos. Mas a que custo? Você sabe aquele ditado, o diabo ele dá com uma mão, mas ele tira com a outra. Tem um custo muito caro. Porque é isso que o diabo quer. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo só rouba. Então ele aparentemente está dando, mas ele está tomando muito mais com a outra mão. Agora nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos Deus. Nós temos o Senhor que nos dá todas as coisas. Agora é claro, não é nem sempre do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas é no momento certo, no momento perfeito. Sabe? Mas peça ao Senhor. Muitos de nós não recebemos porque não temos pedido. E deixa eu dizer, pede direito, tá, irmão? Quando você for pedir bênção financeira, pede para você, já pede para sua família, já pede para sua igreja. Fala, ó, Senhor, eu quero ter para abençoar muita gente. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. Para Ele não custa, isso é outra questão. Nós pedimos pouco. Porque nós ainda pedimos com relação a nós, mas a Bíblia fala que Deus nos abençoa, não é segundo as nossas necessidades, mas é segundo a sua riqueza. Você está pedindo para alguém muito rico, então não olhe para a sua necessidade, olhe para a riqueza daquele para quem você está pedindo. Então não depende de você, tudo que nós temos vem dos céus. Agora eu quero fechar aqui com a parte que Deus me chamou mais atenção nesse versículo, mas para mim a mais importante: ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. A única forma de receber qualquer coisa dos céus é se for de graça. Só se for dado.
Se for pago, ele não dá. Se for troca, não dá. Se for merecimento, não dá. Você sabe por quê, irmãos? Por amor a você mesmo. Sabe, se você se comportar bem e Deus te der alguma coisa, Ele vai achar que, você vai pensar que Ele está te dando só por causa do seu comportamento. Sabe, e não é essa a relação. Deus não quer mostrar isso para você. Deus não dá porque nós somos bons. Deus dá porque Ele é bom. Porque Ele quer. Porque Ele nos escolheu nos amar. Ele escolheu nos abençoar. A Bíblia fala em Efésios 2 que Ele nos escolheu para demonstrar para as gerações vindouras o quanto Ele é bom. Agora, fazer bondade para quem é bom, tem alguma virtude minha nisso? Jesus, Ele ora lá em Mateus 6, na oração do Pai, naquele sermão do monte, né? Ele fala o quê? Fazei o bem para aqueles que te fazem mal, porque fazer o bem para quem te faz bem, que virtude que há nisso? Agora, para Jesus estar ensinando isso, é porque Ele pratica isso, porque Ele fez isso primeiro. Jesus está contando ali o caráter de Deus, irmãos. Então Ele fez isso primeiro. Ele amou a nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Então Ele mostra, Ele nos escolheu, e glória a Deus. Eu não entendo por isso, eu estava tentando conversar com a Andressa sobre a eleição de Deus, como que é essa escolha, não faço ideia. Eu sei que Ele escolheu, aleluia, glória a Deus, e pode mostrar para todo mundo que o Senhor é bom através da minha vida. Mas se tem alguma virtude em mim, eu não estou mostrando que Ele é bom, estou dizendo que eu sou bom. E infelizmente, você vai nos lugares legalistas, é isso que as pessoas, olha como eu sou bom aqui na frente, como eu canto bem, como eu faço isso, porque é tudo voltado para o homem. Mas deixa eu dizer, a graça anula qualquer virtude humana, porque tudo é Deus. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para poder envergonhar os sábios, escolhe os fracos para poder envergonhar os fortes. É assim que Deus trabalha, porque Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, você pegar um gigante como Golias e ele matar Davi, não tem glória nenhuma nisso. Qual que é a glória de Deus? É o Davi matar o gigante. Esses somos nós, irmãos. Sabe, é Deus pegando aqueles que não são, aqueles que não mereciam, aqueles que não tinham nada para oferecer, e Deus falando, você vai ser o meu povo a partir de agora. Eu vou mostrar o quanto eu sou bom, eu vou te resgatar, e você vai agora poder mostrar para todo mundo o quanto eu sou bom. Vinde provai o quão bom é o Senhor, o quão o Senhor é bom. Então veja, Deus Ele quer nos abençoar, Deus quer, os céus querem nos dar as coisas, mas só vale se for de graça. Sabe, desista de toda troca, desista de todo mérito diante de Deus. Jamais chegue diante de Deus apontando, né, as suas qualidades. Eu lembro que eu era tesoureiro da videira lá no Brasil, e uma vez um irmão veio falar comigo, porque ele não estava prosperando devidamente segundo os padrões dele, né? E ele veio com um argumento muito legal. Ele falou, olha, eu sou dizimista fiel dessa igreja aqui, e eu vim saber com você por quê. Tipo assim, eu assinei um contrato, vocês não estão cumprindo com a parte de vocês. Eu fiz minha parte, eu trouxe aqui, mas vocês não estão fazendo a parte de vocês. Você liga lá no departamento, lá no céu, e descobre por que não chegou ainda a minha bênção. Mais ou menos assim. Sabe, eu fiquei meditando naquilo, irmãos, né? Ele não estava chegando diante de Deus baseado na bondade de Deus. Ele estava chegando diante de Deus baseado em algo que ele fazia. Agora, irmãos, não existe homem perfeito. Não existe homem que possa, que faça algo perfeito diante de Deus, né? E eu pensei, ok, esse irmão é dizimista, mas você sabe, a Bíblia fala que o fariseu já era um cara errado. A Bíblia fala que ele dava o dízimo da hortelã e do cominho. Então era mais ou menos assim, ele ia fazer um chá, ele já tirava o dízimo da hortelã, irmão, e entregava para Deus. Eu fiquei pensando, seu irmão, o dia que você foi tomar um chá lá na minha casa, você deu o dízimo desse chá? Então você não é um dizimista fiel, não. Então sabe, irmãos, não vai por esse caminho da lei.
Sabe, ninguém... tudo bem, mas ele é um dizimista fiel, vamos combinar assim. Vamos supor que ele não tirou da hortelã, mas ele dava o dobro, só para garantir, tipo assim, Jó, né? Eu já vou fazer oferta até pelo pecado dos meus filhos aqui. Tudo bem. Mas tem um problema. Porque lá em Tiago fala o seguinte, você sabe, o dízimo está na lei. É uma parte que nós devemos cumprir. Mas lá em Tiago fala o seguinte, que se você cumprir toda a lei, mas você for pego em falha em um só aspecto, em um ponto da lei, você é réu de toda ela. Você é dizimista fiel? Sou. Você já mentiu? Já. Então você está fora. Mas eu fiz certo aqui no interno. Se você errou em um ponto da lei, você é réu de toda ela. É como se você tivesse errado em tudo. Então, irmãos, ou você é perfeito ou não é. Como nós não somos perfeitos, irmãos, nós nos colocamos debaixo do sangue de Cristo, que esse é perfeito. Então jamais chegue diante de Deus querendo invocar qualquer mérito. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por mais que você tenha feito com a melhor das intenções, irmãos, acredite em mim, a nossa justiça ainda é muito pequena perto da justiça de Deus. A justiça do homem é como um trapo de imundície diante de Deus. Pastor, então não precisa servir em nada aqui na igreja? É isso que você está dizendo? Tanto faz, tanto fez? Não, veja, Deus usa o serviço como um privilégio para os filhos. Às vezes eu vou lavar meu carro, eu chamo meus filhos. Meu filho tem 9, minha filha tem 5. Vão lá. Você sabe, eles não ajudam, eles atrapalham mais do que ajudam. Mas é a presença que importa para mim. É o fato deles estarem envolvidos. Sabe, a alegria do Senhor, não é... Você sabe, a gente toca aqui, eu fico pensando assim, os anjos falam, esses caras tocam mal demais. No céu deve ter músicas muito melhor que a nossa. Mas a alegria de Deus é ver a gente aqui fazendo isso. É ver a gente servindo, uns aos outros, servindo a igreja. Sabe, Deus não precisava de nenhum de nós aqui. Mas Ele escolheu. Porque Ele entende que é um privilégio para nós podermos servi-lo. A Bíblia fala que nosso Deus não é servido por mãos humanas, mas os filhos Ele deixa servir Ele. Que privilégio, irmãos, poder servir a Deus. Agora eu sirvo para ser aceito, é isso? Não, eu sirvo porque eu fui aceito. Porque se eu não tivesse sido aceito, nem chegar diante de Deus eu podia. Você sabe, Deus não aceita aquilo que que é obra dos filhos. Sabe, Deus não aceita um ímpio servir Ele. Eu sirvo porque é um privilégio, porque Ele deixou ser servido. O Deus que não é servido, o Deus que é onipotente, que tem todas as coisas, que é dono de tudo, Ele deixa. Olha que privilégio, irmãos. E é um privilégio servir a Deus. É um privilégio chegar no final da história e falar assim, eu ajudei Deus. Eu dei uma forcinha lá em Tampa para Ele, sabe? Essa é a nossa glória, irmãos. Poder ser parte disso, ser parte desse projeto maravilhoso de Deus, que é a igreja, que é a resposta de Deus para a salvação de todos. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você tem noção do que é você abrir a sua boca e você liberar palavras que vão mudar o destino de pessoas, vão mudar a história, você vai mudar o destino eterno de uma família. É um privilégio demais isso, que o Senhor nos permitiu. Mas lembre-se, tudo que nós temos é dado. Então nesses dias, o meu desafio a você é pedir. E pedir bem, hein, irmãos? Não é segundo a sua necessidade, é segundo as riquezas de Deus. Peça que o Senhor quer nos abençoar, mas peça da forma correta. Não peça baseado em você, peça baseado em Cristo. Amém, meus irmãos? Fica de pé, vamos orar a Deus.